Olá, bom dia. Que a graça do nosso Deus esteja com todos vocês. Estamos aqui mais uma vez ao vivo com uma mensagem de Deus para o seu coração. Dessa vez espero que dê certo. Eu já tinha começado, mas já tinha dado errado de novo. Tem uma página que a gente usa aqui para fazer as transmissões que realmente já está com problema, porque toda terça tem dado problema, né? Mas agora eu acho que agora vai dar certo, né? E hoje eu espero também que não esteja de cabeça para baixo, espero que vocês estejam me ouvindo. Então quem tiver aí já só manda um joinha para ver se está tudo bem, me manda um joinha só para eu saber, né? Porque há já 2 semanas que deu problema, né? Terça-feira retrasada nós tivemos problema que eu fiquei falando aqui, eu fiz a mensagem, mas não foi transmitida. Terça passada estava de cabeça para baixo, né? E agora estamos aqui mais uma vez ao vivo. Já tem 15 pessoas, então quem puder aí, se você tiver aí, puder, me manda, dá só um joinha para dizer se está tudo bem, né? Se estiver me ouvindo, manda um joinha. Se eu não tiver de cabeça para baixo, aí você me ajuda, tá bom? Aqui na transmissão. Nós estamos quase concluindo a série Heróis da Fé sobre Davi, né? Davi a Elaine mandou um bom dia, pastor, que Deus abençoe. O Carlos aí que mandou um shalom para todo mundo, né? A Helena que escreveu que está ótimo, obrigado, viu, Helena? O Vanderlei que escreveu também que hoje está bom, meu primo, Deus abençoe, viu? A Si mandou um joinha, legal. A Rê que entrou agora também, enfim, que bom que hoje está dando certo então, né? Mas conforme eu estava falando, eu já tinha entrado aqui um pouquinho antes das 8 e comecei a transmitir, fui ver, não estava transmitindo, né? Tem alguma coisa aí tentando impedir. Mas então nós estamos terminando, da falta dois capítulos ainda para a gente ver de Davi. Hoje eu vou falar um e provavelmente semana que vem a gente termina, depois a gente vai passar para um outro herói da fé, né? Então quero, antes de começar a história, eu queria ler com vocês, deixa eu achar algum texto aqui legal para eu ler. Eu vou ler no capítulo 22 do segundo livro de Samuel. Pode ser, 22:47. Eu vou ler um trecho curto. Vive o Senhor e bendito seja o meu rochedo, exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos. E tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações, entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei e usa da benignidade com o seu ungido, com Davi e com sua semente para sempre. Amém. Isso aqui na verdade é o final de um cântico que Davi fez para Deus. Davi estava muito feliz e começou um cântico. O capítulo 22, depois se você quiser ler aí, o capítulo 22 do segundo livro de Samuel inteiro é um cântico de Davi, um cântico que Deus fez para Davi, que Davi fez para Deus. E esse trecho que eu li é o finalzinho desse cântico, onde Davi está reconhecendo o poder de Deus, está agradecendo e exaltando o nome do Senhor, né? Falando que Deus é o que livra ele dos inimigos e que Deus deu vitórias para ele. Mas que vitórias são essas? É isso que eu queria hoje conversar com você, sobre as vitórias que Deus deu para Davi e por que Davi está nessa situação, está tão feliz a ponto de entoar um cântico, a ponto de cantar louvores para Deus. O que está acontecendo nesse momento da vida de Davi? Porque nós vimos, né, nesse período todo aí, que Davi saiu do anonimato, ficou famoso no anonimato, ficou famoso depois que matou o gigante Golias. Ele ganhou fama, ganhou poder, e ele ia na frente dos exércitos e com isso, com a fama e o poder, veio também a inveja de alguns homens, entre eles o próprio rei, que sentiu inveja dele e aí desejou matá-lo. Davi entrou numa profunda depressão, por causa da perseguição do rei Saul contra a vida dele, e ele então entra num estado de loucura terrível, procura exército inimigo, né? E lá que ele finge de louco, inclusive. Aí, quando ele vê que não tem mais saída, ele perdeu esposa, amigos, ninguém quer socorrer ele vai, se esconde numa caverna conhecida como Caverna de Adulão.
e ali se junta a ele muitos homens que também eram desprezados pela sociedade. E ele compõe com esses homens um exército. E ele sai para uma batalha diferente das que ele está acostumado. A batalha que ele sai é pela sobrevivência, né, pela defesa da própria vida, porque tem um exército poderoso atrás dele que está tentando tirar a vida dele. E Davi então sai ali pelo deserto se protegendo. E nesse tempo o rei morre, o rei Saul ele morre num ataque dos filisteus, apesar de que ele não morreu no ataque, mas quando ele se vê cercado, ele se joga na arma de um dos pajens de arma dele e ele acaba se matando. Davi, ele é então alçado rei sobre Judá, né, e um filho de Saul, ele assume o rei sobre Israel, e aí começa uma batalha novamente, e aí o exército de Davi ganha a batalha do filho de Saul, Mefibosete. Aí morre Mefibosete. Joabe mata o grande adversário deles, que estavam inclusive tentando fazer um acordo com Davi, que é o Abner, que ele chegou a convencer Israel de seguir Davi e colocar Davi como rei, mas ele o Abner é traído por Joabe, que o mata, e aí depois disso Davi assume o reinado sobre todo Israel. Aí nós vimos que depois disso Davi passou por um momento de tranquilidade, um momento de paz, até que um dia, numa das guerras que eles vão contra os amonitas, o Davi decide ficar no palácio e o exército vai para a guerra. E quando ele fica no palácio, ele conhece Betseba, que é a esposa de um soldado fiel dele, de Urias. Aí ele comete aquele pecado terrível, porque ele engravida Betseba e depois manda matar o marido dela. E aí o filho que ele teve com ela morreu, né? Nós vimos na semana passada isso, que Deus perdoa o pecado, mas a consequência do pecado foi muito grave, as consequências geradas foram graves. Mas enfim, Davi, ele continua reinando. Então logo depois que aconteceu a história aí com Betseba, né, ele está lá no capítulo 11, o pecado, e aí depois no capítulo 12 está aquela história que Natan, o profeta, vai para ele e conta aquela história do homem rico que mata uma ovelha de um vizinho que era bem pobre. Aí Davi manda matar o cara, mas aí o profeta fala que o cara é o próprio Davi. Davi se arrepende do grande erro que cometeu, né? E aí o que acontece? Davi então está reinando e está num momento de certa tranquilidade, né? Tem algumas guerras, mas coisas que não atrapalhavam no reino. Davi estava vivendo realmente um momento bom no reinado dele. Mas tem uma situação, quando o profeta Natan fala para Davi do erro que ele cometeu, olha só o que diz o profeta Natan. Agora, pois, não se apartará espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te fosse por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei na tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas perante este sol. Olha só para vocês verem então que coisa interessante. Aqui Deus está falando para Davi o seguinte: olha, você cometeu um erro terrível, né? E Deus tinha perdoado o erro de Davi, porém as consequências geradas por esse erro iam ficar. Então Davi, ele entende isso e se arrepende, mas agora a gente vai ver então hoje as consequências que foram causadas por esse erro, porque não foi só a morte do menino, né? Além da morte do menino, Davi viveu um momento ali no reinado dele de muita conturbação. Então o que aconteceu foi o seguinte: Davi tinha uma filha chamada Tamar, diz a Bíblia aqui que ela era muito bonita, e essa Tamar, ela era também irmã de Absalão. Eles eram filhos de Davi e filhas da mesma mãe, né? Filhos da mesma mãe. Tanto Tamar como Absalão eram irmãos de pai e mãe. E tinha um outro filho de Davi chamado Aminon, e esse outro filho de Davi não era da mesma mãe que eles, era de outra mãe. Então, apesar de serem irmãos por parte de pai, eram filhos de mães diferentes. O que aconteceu?
Aminon se apaixonou por Tamar. E Aminon enlouqueceu, queria porque queria de todo jeito Tamar. E um dia Aminon, ele vai e pede um conselho para um primo dele, Jonadab. Jonadab, que a Bíblia diz que era um amigo dele, mas ele era filho de Simeia, que era o irmão de Davi. Simeia, apesar do nome parecer feminino, mas é um nome masculino. Simeia era irmão de Davi. E Jonadab era filho de Simeia e ele tinha muita amizade com Aminon, que era filho de Davi, os dois eram primos. E Aminon, então, chama o primo e desabafa com ele. Estou apaixonado por Tamar, que é minha irmã, e eu não sei o que fazer. E diz a Bíblia que Jonadab era um rapaz sagaz, e ele aconselhou Aminon, falou, por que você não finge que está muito doente e pede para o seu pai que você quer comer alguma coisa da mão de Tamar para o teu pai trazer ela até você? E aí aquele conselho pareceu bem para Aminon. Então, a primeira mensagem que eu deixo para você é isso, é você tomar cuidado com quem você toma conselho. Porque às vezes a pessoa não está preparada para te aconselhar e às vezes te dá um conselho que não é aquilo que é o adequado. Jonadab aconselhou Aminon a mentir para o pai, a fingir uma doença e mandar buscar a moça até ele. Apesar de eles serem filhos do rei, mas cada um morava numa casa, eram casas, né, separadas de acordo com a mãe de cada um. E aí, então o rei manda buscar a Tamar para cuidar do irmão. E nisso que ela vem para cuidar do irmão, o Aminon aproveita a força dele, que era muito mais do que ela. Quando ela vai servir para ele as coisas, ele segura ela, está no quarto dele, ele segura a Tamar e insiste para fazer sexo com ela. E ela então pede, por favor, para que ele não faça isso. Ela clama, se desespera e ele não admite e vai para cima. Ela chega ao ponto de dizer para ele o seguinte, fala, olha, se você pedir para o papai, ele não vai negar. Se você chegar para o rei e pedir ao rei, ele não vai te negar isso de jeito nenhum, pede para ele e ele me dá como esposa tua, já que você gosta tanto de mim. Mas Aminon não quis dar ouvido para a moça e acabou estuprando a própria irmã. E aquilo ali para ela foi fim da vida, né? Ela ficou assim se sentiu muito humilhada, enfim. E o amor que ele tinha por ela, você vê que não era esse amor tão grande assim, que era só uma paixão passageira, porque assim que ele cometeu ali o ato sexual, ele não quis saber mais dela, mandou ela embora. Ela falou, você não pode fazer isso, você vai me expulsar agora, esse pecado vai ser maior do que o primeiro que você fez, porque eu vou ser envergonhada publicamente, né? E ele não quis saber, e chamou os guardas e mandou tirar ela do quarto, e ela foi expulsa ali do palácio, ali da onde ele estava, pelos guardas, e saiu então pelas estradas lá indo embora, saiu muito chateada, chorando, jogando pó na cabeça, que naquela época, quando a pessoa se sentia humilhada ou quando ela queria se humilhar, ela jogava pó na cabeça, né? E ela foi jogando pó na cabeça e chorando e muito triste com tudo aquilo que tinha acontecido. E quando ela chega em casa, o irmão dela, Absalão, está em casa. E ela então comenta com ele o que tinha acontecido, o crime que o irmão tinha cometido contra ela. E Absalão fala para ela, minha irmã, calma, porque ele é nosso irmão, não faça nada. Ele é nosso irmão, deixa quieto. A princípio, né, assim, à primeira vista, a gente pensa que Absalão nem se importou com o negócio, mas na verdade, Absalão naquele dia ali sentiu um forte desejo de vingança. Mas ele convenceu a irmã a ficar quieta. E Absalão então foi convivendo com aquela dor da irmã durante 2 anos. Eu imagino que ele ficava vendo a irmã chorar, eu imagino que ele ficava convivendo com aquela dor e aquilo ali ia corroendo o coração dele. Durante 2 anos, Absalão tramou uma vingança contra o irmão Aminon, que tinha estuprado a irmã. Então, depois de 2 anos, Absalão vai até Davi. A Bíblia diz que Davi ficou sabendo do que aconteceu e também não tomou providência. Ele se omitiu no caso, apesar de ter ficado muito triste, ficado muito aborrecido. Mas um certo dia, depois de 2 anos, todo mundo acho que já tinha esquecido da história, menos Tamar e menos Absalão. Absalão vai até Davi e fala para Davi que ele tinha trazido perto ali de Jerusalém algumas ovelhas para serem tosqueadas, trouxe os tosqueadores e convidou Davi e todo o palácio para ir ver as ovelhas sendo
tosquiadas, e ali depois iam fazer uma comemoração, uma confraternização, na hora que terminasse o trabalho. E Davi se recusou a ir, disse que não dava, né? Devia ter outras ocupações, mas que liberou quem quisesse ir. E foi então os filhos de Davi, eram muitos, e entre eles foi também Aminon, para esse evento, para essa confraternização que teria depois que terminasse ali a tosquia ali dos animais, né? E é o que aconteceu. Terminando tudo, eles começaram a festa, e nessa festa os servos de Absalão estavam já orientados por ele a matarem Aminon, o filho de Davi. E aí aconteceu que no final da festa eles foram e mataram Aminon, né? E nisso, depois que mataram Aminon, todo mundo saiu fugido, os filhos de Davi fugiram. Veio a notícia para Davi, ainda veio a notícia errada, falaram para Davi que todos os filhos dele tinham sido mortos. E Davi se desesperou. E aí tem o Jonadab, que era o primo, falou: calma, rei, porque pode ser que não seja tudo isso, pode ser que tenha sido só um, vamos esperar, vamos aguardar. E aí vem então um dos que estavam lá e conta para Davi que morreu Aminon, filho dele, que foi morto pelos servos de Absalão. Davi caiu num profundo pranto, numa profunda tristeza, chorando demais, provavelmente até lembrando do que o profeta Natan tinha dito a ele lá atrás, que a espada não se apartaria da casa dele. Então olha só, ele não só perdeu o filho que ele teve com Betseba, mas a filha dele foi estuprada, aí o filho Aminon dele agora é morto pelo próprio irmão, por Absalão, e Davi então se aborreceu demais. E essa história diz que Absalão fugiu, e ele se escondeu então numa outra região, né, em Gesur, e ele ficou lá por mais 2 anos, né? A Bíblia fala que, 3 anos, que Absalão ficou em Gesur. Meus amados, acontece que nesse período todo, Davi ficou muito aborrecido com Absalão, fechou o coração com relação ao filho Absalão, porque Absalão cometeu uma vingança terrível contra o próprio irmão, apesar do irmão ter cometido um crime terrível contra a própria irmã. Olha para vocês verem tudo isso gerado por um pecado feito lá atrás, e que as consequências vão sendo geradas, as consequências vão tomando conta de tudo aquilo ali. E depois de 3 anos, o Joabe, que era o comandante do exército de Davi, ele convence Davi a buscar Absalão lá de Gesur. E aí então Davi manda buscar Absalão. Só que Davi manda buscar Absalão e deixa Absalão em Jerusalém, mas não recebe Absalão em casa. Davi estava com o coração fechado com relação a Absalão. E nesse período, Absalão foi ficando irritado, foi gerando um ódio no coração dele, porque ele me trouxe de lá e nem olha na minha cara. E aí ele então procurou Joabe e pediu para Joabe interceder com o rei. E Joabe foi, intercedeu com o rei, e o rei então recebeu Absalão. Mas recebeu assim, teve uma conversa: oi, tá bom, te trouxe de volta, te recebi, pode ir embora para casa. E depois não falava mais com Absalão. Absalão foi ficando muito irritado, foi criando um ódio no coração dele, e até que ele decidiu então depois cometer mais um crime. E aí, dessa vez foi contra a coroa de Israel. Ele cometeu uma traição contra o próprio pai. Então diz a Bíblia que ele fazia: ele ficava na estrada, nos acessos para Jerusalém, e todas as vezes que ia alguém para falar com o rei, porque naquela época, assim, hoje nós temos a presidência da República, temos o Congresso Nacional e temos o Poder Judiciário. Então toda vez que nós temos algum problema de ordem judicial, algum problema de atrito com alguém, vai para o Judiciário. Então é julgado por um juiz, né, que, se a gente não concorda, recorre para o Tribunal de Justiça, e se não concorda, vai para o STJ ou lá para o STF, né? E naquela época não tinha essa figura do judiciário, tudo estava sob o comando do rei. Então todas as vezes que alguém tinha uma demanda contra o outro, um comprou a terra do outro e não pagou, e o outro queria mover uma ação, eles iam até o rei, e ele falava para o rei: olha, eu vendi a terra para o rapaz e ele não me pagou. Né? Então o rei que julgava tudo. Por isso que Natan contou aquela história para Davi, que o vizinho rico matou a ovelha do vizinho pobre, para Davi julgar, porque era assim que se fazia. Eles levavam até o rei as decisões que deveriam ser tomadas, e a decisão do rei era soberana. E então todo mundo que ia levar alguma coisa
para que o rei decidisse, Absalão cercava essa pessoa na estrada e falava, olha, não adianta você ir porque o rei não está recebendo ninguém. E ele falava assim, se eu fosse rei, eu ia te dar razão, você tinha razão, claro, mas infelizmente você não vai poder falar isso com o rei porque o rei não está recebendo ninguém. E todo mundo chegava e ele falava a mesma coisa, ele dava razão para aquela pessoa, mas falava, mas você não vai poder porque o rei não está atendendo ninguém. E nisso as pessoas foram ficando revoltadas contra o rei. Né, foram ficando revoltadas e passaram a admirar Absalão. Por quê? Porque Absalão foi dando atenção e foi dando a razão para eles, ou seja, falava aquilo que eles queriam ouvir. Então eles foram, puxa, se fosse Absalão o rei seria melhor realmente. E diz a Bíblia que Absalão ficou fazendo isso durante 4 anos. Então olha só, nós estamos falando de 11 anos, falando de 2 anos que ele aconteceu o estupro, e 2 anos depois que Absalão matou o irmão. Depois ele fugiu, ficou 3 anos em Jesur, então só aí são 5. Depois ele fica mais 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei, só aí são 7. E agora ele fica mais 4 anos cercando o povo e não deixando o povo chegar no rei. Então nós estamos falando de 11 anos depois daquele acontecido que foi o estupro da irmã. Nós estamos falando de algo, de uma consequência gerada 1 década depois. E Absalão então cercando o povo, falando, e depois de 4 anos ele falando isso, muita gente revoltada com o rei, e Absalão sendo admirado por eles. Absalão então um dia chega para Davi e fala para Davi, olha, quando eu estive lá, eu fiquei de voltar para agradecer, eu queria que o senhor liberasse alguns homens para ir comigo. E Davi acaba liberando. Absalão então vai e leva um pessoal ligado a Davi. Isso mostra para o povo que Absalão tinha homens de Davi com ele. Foi uma estratégia de Absalão. E aí então Absalão pede para o pessoal avisar o povo o seguinte, olha, quando vocês ouvirem o sinal, todo mundo começa a gritar que Absalão é rei sobre Israel. E aí aconteceu que o povo, ouvindo isso, começou a dizer, né, quando eles ouviram o sinal, começou a dizer, olha, Absalão é rei sobre Israel, o novo rei sobre Israel é Absalão. E isso chegou aos ouvidos de Davi. Né? Chegou um servo para Davi e falou, majestade, estão falando aí que o novo rei é Absalão. E Absalão diz que vai assumir a coroa. E Davi, então, olha só, se eu combater, se eu for resistir, vai ter muita matança. Vai ter muito sangue derramado do povo inocente. Os inocentes vão pagar caro. Então, o que Davi fez? Falou assim, deixa ele assumir e vamos fugir. Quem está comigo, foge comigo. Então, o rei que estava teoricamente no momento bom, no momento de tranquilidade, se vê traído pelo próprio filho e é obrigado agora a fugir de Jerusalém. E quando ele foge de Jerusalém, ele arma uma estratégia. Tem alguns homens saindo com ele, entre eles um idoso, já um bem ancião, que era um profeta, que era um conselheiro dos reis, chamado Uzai. E Davi fala para Uzai, onde você está indo? Ele fala, estou indo, estou fugindo com o senhor. Ele falou, não, você já é muito idoso, você vai me atrapalhar, você vai ser pesado para mim, se você vier. Agora eu preciso de você lá dentro. Então se você voltar e fingir que está com eles, você vai aconselhar Absalão. Por quê? Porque Aitofel ficou com ele. Aitofel era um outro conselheiro. Foi Aitofel dar conselhos importantes. Você precisa ser alguém que vai quebrar os conselhos de Aitofel. E aí então Uzai volta e fica com Absalão. E Davi foge. E aí nisso tem uma fuga de Davi e mais uma perseguição implacável contra ele. Só que dessa vez o próprio filho. Então olha só, lá atrás Davi fugia de Saul, foi para o deserto e agora o próprio filho vai atrás de Davi para matar. Absalão então inicia uma perseguição implacável contra Davi a fim de tirar a vida dele. E nessa perseguição, na fuga de Davi da perseguição de Absalão, existem batalhas onde o exército de Davi, que eram pouquíssimas pessoas, mas Davi tinha ali com ele, Davi tinha Joabe, que era o grande comandante do exército e fiel a ele, né? Tinha Abisai, que era irmão de Joabe, que também era fiel, e tinha um rapaz chamado Itai, que era na verdade um filisteu, que quando Davi esteve lá em Gerar, Engate, que era a capital dos filisteus, ele
quando ele teve que sair, saíram alguns filisteus com ele, entre eles esse homem chamado Itai, que comandou 600 homens filisteus. Então, eles se juntaram com Davi contra o exército de Absalão. E era muito menor, muito em menos número, porém, eles venceram a batalha. E nessa batalha, acabou que Absalão, fugindo, disse que ele estava num burro, e o burro passou embaixo de um carvalho, e Absalão ficou preso com o pescoço no galho do carvalho, num gancho que fazia assim, e o burro fugiu. E o Absalão ficou preso. E nisso que Absalão ficou preso, disse que alguns servos vieram para Joabe e falaram: Absalão está preso no carvalho. E aí Joabe falou: mas ele está vivo? Tá? Falou: vocês não mataram ele? Não. Eles falaram assim: como é que nós vamos matar o filho do rei? Eles: vocês estão loucos, vamos lá. E aí foi com o pessoal lá, e aí o Joabe deu ordem para matarem Absalão. E aquilo ali aborreceu demais Davi. Olha só, Davi ficou triste quando mataram Saul, e ficou triste quando mataram Mefibosete, que era filho de Saul, e agora ficou triste quando mataram, quando mataram Isbosete, que era o rei, o Mefibosete era filho de Jonatas. Mas Davi ficou triste então quando mataram Saul, quando mataram Isbosete, e agora fica triste quando mata Absalão. 3 reis que o perseguiam, que queriam matá-lo, e Davi ficou triste. Por quê? Porque eles consideravam ungidos de Deus. Eles consideravam que eles só foram alçados como rei porque eram ungidos de Deus. E longe de Davi querer fazer algo contra o ungido de Deus. E quando trouxeram a notícia da morte de Absalão, Davi se desesperou. Davi ficou triste demais e caiu em pranto. E aí então Joabe foi falar com ele. E Joabe falou: majestade, desse jeito o senhor vai perder todos os seus soldados, porque nós estamos aqui brigando, lutando pelo senhor. E aí a gente consegue matar o seu inimigo, matar aquele que estava querendo matar o senhor. E aí parece que nós é que somos inimigos. Parece que o senhor preferia que ele vivesse, que nós morrêssemos. Não, o senhor vai ter que ir agora lá e animar os seus soldados, senão o senhor vai perder todo o seu exército. E aí Davi vai então, senta na beira lá na porta da cidade, e aí muita gente vem com ele. E aí eles colocam Davi novamente como rei sobre Judá. Nisso levanta um cara chamado Seba, que fala: não, mas eu vou ser rei sobre Israel. E aí tem uma guerra, uma batalha, e aí o povo lá, os guardas vão e matam Seba. E aí Davi é recolocado como rei de Israel. Davi novamente assume o reinado sobre todo Israel. E aí então, nesse momento de alegria que ele está, nesse momento que aí ele vence mais algumas batalhas, e aí ele está reinando novamente, ele assume o comando do país, né? Ele assume o trono de rei, ele está feliz, e aí ele faz um louvor para Deus, um cântico, que é isso que nós lemos aqui no começo aqui da mensagem, que ele faz um cântico agradecendo a Deus, e que aí então, agora dá até para entender melhor o que ele está dizendo, né? Vive o Senhor e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que me dá inteira vingança e que sujeita os povos debaixo de mim, e o que tira dentre os meus inimigos, e que me tira dentre os meus inimigos e que me exalta sobre os que contra mim levantam. Então Davi está fazendo esse louvor a Deus, agradecendo a Deus, e está feliz porque hoje ele é novamente o rei sobre Israel. Davi ficou reinando 40 anos em Israel, né? E terça-feira que vem nós vamos ver as últimas palavras de Davi, quando ele já está bem idoso, e aí ele chama Salomão, que é um filho dele, passa o reinado para Salomão e depois ele morre. Tá? Eu contei essa história para vocês em quase meia hora, mas eu quero dar uma mensagem de Deus no seu coração agora em 2 minutos, nem isso, acho que 1 minuto eu vou passar a mensagem para vocês. Tá? Nós vimos que Absalão, que era um filho de Davi, que se colocou contra ele, que ficava cercando o povo para não deixar o povo chegar no rei. O nosso Criador, o Rei dos Reis, o Rei Supremo, que é o nosso Deus, ele que criou tudo, mas teve uma criatura dele, aquele que devia ser servo, que devia ser obediente, decidiu se rebelar contra ele. Estou falando de Satanás. E esta criatura se colocou contra o rei,
contra Deus. E ele então agora está nos cercando. Por quê? Porque ele sabe que nós precisamos colocar as nossas causas diante de Deus. Ele sabe que nós precisamos colocar os nossos desejos, os nossos pecados, tudo diante do Senhor. Porque o Senhor reina e nós vamos atingir o reino, nós vamos chegar no reino de Deus, que não é aqui na terra. Nós estamos aqui vivendo um momento, mas que é uma transição para a gente ir para o reino de Deus. E o que acontece? Tem um inimigo, tem uma criatura que, ao invés de servir ao Senhor, como Absalão deveria servir a Davi, ele se rebelou. E agora, como se rebelou, ele não quer que nós cheguemos até o Senhor com as nossas causas. Então o que ele faz? Ele fica no caminho, ele fica entre nós e Deus, nos impedindo de chegar até Deus. E ele começa a contar mentiras para nós. Ele começa a colocar coisas na nossa cabeça. E nisso que ele começa a colocar essas coisas na nossa cabeça, muitos se rebelam contra Deus e muitos decidem seguir ao inimigo. Assim como a maioria do povo de Israel decidiu seguir Absalão, assim também muitos de nós hoje, a maioria, decide seguir aos desejos, aos anseios de Satanás. E aí o que acontece? Nós começamos a sucumbir, nós começamos a perder o contato com o rei. E aí nós elegemos um novo rei na nossa vida. E esse rei não vai nos levar à salvação, porque esse rei é um rei mortal, porque esse rei é um rei que não vai nos levar a lugar nenhum. Nós temos um reino que é para sempre, onde o nosso rei é imortal, que é Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos entender o seguinte, que nós não podemos dar ouvidos a Absalão. Nós não podemos escutar as palavras, a voz de Absalão e voltar da onde nós estamos. Nós temos que prosseguir no caminho, nós temos que avançar para chegarmos até a presença do rei. Nós precisamos entrar na presença do rei e ali nós vamos apresentar a ele as nossas demandas e ele que vai julgar. E deixa eu te falar, o nosso rei é um Deus misericordioso, um Deus de amor e que está pronto para nos perdoar de todos os nossos pecados. Ele está pronto para nos dar razão através da morte de Cristo. Ele já fez isso por nós. Então nós precisamos só nos esforçar, não dar ouvidos aos nossos inimigos e nos esforçar para chegarmos até Ele. E aí lá nós vamos encontrar a salvação. Lá nós vamos encontrar a paz, um reino de paz, que é a Nova Jerusalém, que é a nossa salvação. Amém? Então, que isso possa ficar no seu coração, que Deus te abençoe poderosamente. Se você puder, gostaria de você, se você puder fechar os olhos, eu queria orar com você. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, agradecemos pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, teu amor nos alcançou. E eu peço a Deus, eu clamo, não permita, Deus, que o nosso inimigo maior, que é o rei do mundo das trevas, venha nos tirar da tua presença, Pai. Pai, eu quero te apresentar a vida de cada um que está aqui nos assistindo ou que vai assistir ainda, que eles possam, ó Deus, também se entregar e reconhecer que o Senhor é Deus. Que a gente possa um dia entoar esse cântico igual entoou Davi, Pai. Que o Senhor é o Deus da nossa salvação, que o Senhor é o nosso rochedo e que o Senhor é aquele que nos livra das mãos dos nossos inimigos. Então, Senhor, nós te agradecemos por isso, bendizemos o teu nome e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado, viu? Hoje deu certo, hein? Hoje deu certo, graças a Deus, né? Queria mandar um abraço para todo mundo que esteve comigo aí, ó, o Vanderlei, a Elaine, o Sérgio Carrara, quem mais? O Carlos, a Helena, a Cileia, a Regina, a Franciele, Darley, na figura do Darley, na pessoa do Darley, eu quero cumprimentar todo o pessoal que assiste junto com ele lá, que eu sei que é o Luiz, a Margarete, lembrar da Fran também, que sempre está comigo aí, o Ira Andrade, a Marta Soares, que escreveu aqui um bom dia, um grande abraço, viu, Marta? Quem mais? Maria Batistini, Elaine Cunha, o Márcio, que Deus te abençoe, viu, Márcio? Ana Maria Carvalho, que desejou paz aqui para todo mundo, Dimas Nogueira, que escreveu Deus abençoe grandemente cada ouvinte, desejou aí que Deus abençoe a todos aí,
a Silvia Faria, o Carlos Oliveira, o Luiz Carlos deve estar lá também, o pessoal que está com ele, que Deus abençoe a todos, a Silvinha, a Gi, ô Gi, Deus te abençoe, viu filho, que Deus esteja sempre com você aí, a Margarete, deixa eu ver quem mais aqui, a Jane, Maria José, deixa eu ver quem mais, o Luiz Carlos, Amaral, nossa, bastante gente, que Deus abençoe a todos, o Fabiano Tiverraz, Fabiano também, que Deus te abençoe, viu? Nossa, é muita gente, Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Deus seja com todos, o Rogério Carbone está sempre com a gente, a Leninha, a Marlene, né? Ela, a família dela, o pastor Jander, também a Joana, a Edneide, Deus abençoe a todos, tá bom? E aí, sábado nós temos lá o culto de jovens, às 19 horas, e terça-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos estar aqui novamente com mais uma mensagem sobre Davi, eu acho que aí é a última, que são as últimas palavras de Davi, os conselhos que ele dá para Salomão, e aí depois a morte de Davi. Aí nós vamos entrar no outro herói da fé, provavelmente Abraão, né? Provavelmente Abraão, aí a gente vai numa sequência, tá bom? Que Deus abençoe a todos, então até terça que vem, se Deus quiser.